Oi, oi. Hoje estou passando aqui pensando em um assunto específico para falar com vocês, diante de tudo que eu tenho visto e ouvido. Quero falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Ansiedade que tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Quem sabe até o seu, o meu e tantos outros. Mas enfim, o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Vamos comentar um pouquinho. E o primeiro texto que eu quero trazer para nós hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Bem, gente, o texto é longo, mas eu quero começar pensando nesse princípio que diz aí da palavra. Bom, ele está dizendo para nós o seguinte: que a nossa preocupação com o que havemos de comer, de beber ou de vestir não vai aumentar, não vai levar a gente a uma situação melhor, se nós nos preocuparmos de forma intensa com essas questões. Mas a gente sabe que não é só isso, existem outras situações aparentemente maiores que nos levam a isso. Então a pergunta que não quer calar é: o que é que tem inquietado tanto o nosso coração, que nos leva a ter esses momentos de crise de ansiedade? O que é que tem inquietado o meu coração a ponto de me deixar ficar do jeito que eu estou hoje? Primeira coisa que eu quero lembrar para nós é que a minha vida é para a glória de Deus. Ele é o nosso Deus. E tudo aquilo que nós somos e aquilo que vamos ser, todas as nossas ações, devem levar-nos a glorificar a Deus. No princípio da história, nós vemos uma rebelião contra Deus. E o desejo de Satanás era ser o próprio Deus, ser igual a Deus. E por conta disso, ele saiu do seu momento, da sua situação maravilhosa de vivência com Deus, e então é afastado, é lançado para fora do seu relacionamento especial com Deus. Quando nós queremos qualquer coisa para a nossa vida, que não seja ou que não é para a glória de Deus, nós temos a tendência a quebrar o nosso relacionamento com Deus e sofrermos consequências em virtude disso. Então, vamos pensar em alguma coisa voltada agora para a questão da ansiedade. Quando nós nos tornamos ansiosos, nós estamos pecando. Sim, a ansiedade ela é denunciada como pecado. Ela está dizendo, em outras palavras, eu não confio em Deus, eu não confio na capacidade de Deus para resolver as questões da minha vida ou da vida daqueles a quem amamos. Então, eu preciso voltar a pensar diferente e preciso confessar o meu pecado a Deus. Sim, ele diz na palavra: não andeis ansiosos, e aí isso é um imperativo. E isso é pecado, assim como ele disse lá nos mandamentos: não fareis para ti imagem de escultura, não isso, não aquilo e vários outros nãos. Isso também é um mandamento de Deus. E nós estamos pecando quando nós agimos dessa maneira, andando ansiosos pela nossa vida. Nós não temos capacidade para gerir as coisas da nossa vida. Porque no final das contas, o que nós estamos demonstrando com isso é que nós achamos que temos
o controle, que temos condições de resolver quaisquer que sejam as dificuldades que se apresentarem. E nós não temos, e em virtude disso, nós entramos nesse processo ansioso. Eu preciso aprender a confiar em Deus em todas as questões da minha vida. Sejam elas as questões pessoais, sejam elas questões relacionais, os meus relacionamentos com filho, marido, amigos, tudo isso eu tenho que parar para pensar. Por quê? Porque isso causa em nós ansiedade. Houve algum momento na minha vida ou na sua vida em que Deus falhou? Não, porque Deus é fiel. Ele não falha. Ele age dentro da sua soberania em todos os momentos da nossa vida. Sabe o que nos provoca a ansiedade? É porque nós queremos viver segundo os nossos padrões, segundo as nossas idealizações, e quando aquilo que nós esperamos não acontece, nós entramos nessa situação. Mas nós precisamos lembrar de deixar Deus guiar, Deus direcionar, Deus nos orientar em todos os segmentos da nossa vida. Se você parar e pensar, lá no livro de Salmos, no capítulo 37, a partir do versículo 3 ao versículo 5, ele nos dá uma diretriz. Nós devemos nos alegrar nas coisas de Deus e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Parou para pensar nisso? Talvez você esteja voltado tanto para suas preocupações diárias, para as coisas que você almeja, que você tem se esquecido de que é Deus quem controla cada circunstância da sua vida. Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois, ele diz no versículo 5, perto está o Senhor. Deus está aí do seu lado agora, meu irmão, minha irmã, minha amiga. Deus está com você. Você não está sozinho. Não permita que esse processo de duvidar da capacidade de Deus para gerir as questões da sua vida encham o seu coração. E finalmente no versículo 6 ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. Nada. Não deixe, não permita-se ficar ansioso por nada. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Deus sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que somos pó. E o que nós temos que fazer, então, quando a ansiedade ameaçar entrar no nosso coração? Quando nós estivermos prontos a pecar contra Deus através da ansiedade? Sim, porque é pecado não confiar em Deus, não confiar que Ele pode fazer todas as coisas. Quando isso ameaçar entrar na sua vida ou tiver entrado, primeira coisa, confesse a Deus esse pecado. Deus, eu não estou confiando que o Senhor possa resolver as minhas dificuldades, o Senhor pode resolver os meus problemas. Apresente isso, exatamente o que Paulo diz aqui. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Confie. Deus pode fazer. Deus é Deus. Ele é muito maior do que os seus problemas. Confie. Coloque diante de Deus todas as situações da sua vida. Você lembra quando você ora a oração do Pai Nosso? Chega um ponto da oração e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, você tem feito essa oração, mas tem pecado contra Deus quando as circunstâncias fogem ao seu controle. A sua oração deve ser verdadeira. Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que as coisas estejam extremamente difíceis, ainda que pareça que não há saída, eu quero pedir ao Senhor: seja feita a tua vontade, assim
na terra como no céu. Eu quero terminar essa meditação dessa manhã com você cantando uma musiquinha que diz assim, é um cântico espiritual, que diz assim: nada impossível é, se em Deus afeto tens. Nada impossível é, se na Bíblia crês também. Eis a voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê, pois tudo sim, ó tudo enfim, sim tudo bem possível é para mim. Que Deus te abençoe, sossegue o seu coração. Peça perdão a Deus por não ter confiado e volte-se para Ele, que é rico em perdoar e que com certeza sabe de cada uma das suas necessidades.